Seguindo aqui, turma, artigo 123 do Código Tributário Nacional. Diz o seguinte, olha lá comigo, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal de sujeito passivo ou das obrigações tributárias correspondentes. Primeira informação, salvo disposição de lei em contrário. Lei pode dispor diferente do que está no artigo aqui 123? Sim, pode, mas apenas lei e não convenções particulares, conhecidas por nós como contratos. Contrato de aluguel, exemplo clássico, contrato de locação de imóvel, no qual o proprietário, o locador, contratualmente obriga o locatário ao recolhimento do IPTU. E aí o locatário não paga. O locador é demandado pela fazenda e o que ele fala? Opa, mas veja, quem tinha que pagar esse IPTU e tem que pagar agora na execução é o locatário, porque isso estava avançado no nosso contrato de locação, problema seu. A fazenda vai falar, o senhor se resolva com o seu locatário lá no âmbito civil, porque aqui, para mim, eu, Fazenda Pública, falando de IPTU municipalidade, não me interessa essa avença particular na qual o senhor obrigou o seu locatário a pagar o tributo, o IPTU. Uma vez que ele não pagou, o senhor é o proprietário e na lei da municipalidade consta que apenas o proprietário será demandado, podendo constar o possuidor? Sim, podendo constar o possuidor. É o senhor quem tem que pagar. Mas o que o Código Tributário Nacional quer que fique muito claro é que convenções particulares não têm o condão de derrogar a norma tributária, modificando o sujeito passivo. Inclusive, tendo em vista isso, segundo o STJ, o locatário é parte ilegítima para impugnar lançamento de IPTU, pois ele não é o sujeito passivo. Sujeito passivo ou é o contribuinte, o proprietário do imóvel, ou o responsável tributário. Mas não o locatário. Olha, eu estou aqui questionando porque o meu contrato de aluguel consta que eu sou o responsável pelo recolhimento do IPTU. Não importa, o senhor não é sujeito passivo da relação jurídico-tributária. O senhor tem uma questão, uma obrigação de crédito junto ao locador, não, porém, junto à fazenda. Seguindo aqui, solidariedade entre sujeitos, artigo 124 do Código Tributário Nacional. Os artigos 124 e 125 tratam da solidariedade tributária. Primeira informação, a solidariedade só pode ser o quê? Solidariedade passiva. Só pode haver solidariedade entre sujeitos passivos da relação jurídico-tributária, contribuintes responsáveis tributários. Eu não tenho solidariedade ativa, porque isso seria o quê? Bitributação. E a gente sabe que bitributação, em regra, apenas as hipóteses autorizadas pela Constituição, como o imposto extraordinário de guerra, onde eu tenho, por exemplo, dois entes cobrando pelo mesmo fato gerador o tributo. ICMS guerra e ICMS normal.
de competência do ordinário, de competência dos estados. Tá. Portanto, eu só falo em solidariedade entre sujeitos, solidariedade passiva. Diz o artigo 124. São solidariamente obrigados. E quando eu falo em solidariedade, eu vou lá no direito civil e lembro que quando eu estou falando de uma obrigação solidária, eu estou falando de uma obrigação em que qualquer obrigado pode ser acionado a implementar toda a obrigação, depois se entendendo com os amiguinhos solidários. E por quê? Porque o que se visa é o pagamento do tributo. Então, ante uma obrigação, uma sujeição passiva solidária, a Fazenda pode identificar aquele contribuinte, aquele responsável, aquele sujeito passivo que detém maior condições de adimplir o tributo e dele cobrar tudo. E ele depois que se entenda possível com o resto da turma. Então, quando eu falo em solidariedade, eu estou falando de uma obrigação que pode ser exigida em sua integralidade por qualquer um em face de qualquer um dos obrigados solidários. Pois bem, são solidariamente obrigados. As pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Exemplo, condôminos. Pessoas que são proprietárias de um mesmo bem. Todas são obrigadas solidariamente a pagar o tributo daquele bem. Exemplo, um imóvel. 2. As pessoas expressamente designadas em lei, solidariedade por meio de lei. Parágrafo único. Aqui a gente percebe que realmente, né, quem fez o código, quem atuou lá, né, para estabelecer as normas do Código Tributário, a comissão não entende muito de direito civil. Porque aqui diz lá o parágrafo único do artigo 124 do Código Tributário. Diz o seguinte: a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem, mas a gente sabe disso. Isso a gente aprende lá no direito civil. É meio que aquela moça, aeromoça, né? Você já sabe, mas não custa repetir. Quando eu falo de obrigação solidária, eu não falo em benefício de ordem. Quando eu falo em benefício de ordem, eu estou falando de obrigação que é subsidiária. Primeiro eu vou atacar o devedor principal para, na sua falta, ir atrás de quem responde por ele. Tá, é isso. Artigo 125. A gente precisa ter atenção aqui, especialmente no inciso 2. Vamos lá, dê uma olhada comigo. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. O artigo 124, ele diz quem são solidários, são sujeitos passivos solidários, obrigados solidariamente ao tributo. E o artigo 125, ele traz os efeitos da solidariedade tributária. E diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. 1. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Ou seja, a Fazenda identifica entre os devedores solidários aquele que detém maior capacidade financeira, econômica de adimplir o tributo, de pagar o tributo, cobra tudo dele e está todo mundo desobrigado em face da Fazenda Pública. Não em face daquele que pagou. Aquele que pagou vai lá no cível resolver a parada. Certo? 2. A isenção ou a remissão de crédito exonera
todos os obrigados. Isenção, causa de exclusão do crédito tributário, 175.1 do Código Tributário Nacional. Lá na frente a gente vê isso. Remissão, perdão da dívida tributária. De crédito, exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo, por aquilo que ficou em face da desoneração daquele que foi perdoado ou isentado do tributo. Vamos entender essa regra por meio de exemplos, ilustrando? Vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui de uma isenção em face da metragem. Veja lá. Havia uma dívida tributária solidária entre João, Marcelo e Carlos, no valor de 3.000. E essa dívida era em face do tamanho do imóvel. E aí vem uma norma isentando, tá? Havia uma dívida tributária solidária. Os três, João, Marcelo e Carlos. Pronto, João, Marcelo e Carlos. Os três deviam 3.000 a título de tributo, de IPTU, tá? A gente sabe lá que o Código Civil diz o seguinte: dever-se-á cada um na proporção, se nada tiver avançado indiferente, do valor entre todos, dividido entre todos. Então, cada um deve 1.000, não é isso? João deve 1.000, Marcelo deve 1.000, Carlos deve 1.000. Tá tranquilo, tá suave, tá fácil, porque essa conta a gente dá conta. Vem uma lei e estabelece que exatamente esse imóvel, tá? Isso em um ano. Vem uma lei e estabelece que esse imóvel aí deles está isento em face da metragem. Opa, ano que vem a gente não paga IPTU. Vejam, esse é um requisito objetivo. Ele não é pessoal. Ele não diz respeito a João, a Marcelo ou a Carlos. Diz respeito ao imóvel. Há uma isenção do IPTU em face da metragem do imóvel do qual todos são donos, condôminos, uma casa de festas, por exemplo, é dos três. E aí o que acontece? Ninguém paga nada. Porque essa isenção, ela tem caráter objetivo. Dá uma olhada no 125.2, que diz que a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente. O papo aqui não é pessoal. Não é nada pessoal, é objetivo. Então, nesse caso aqui, ninguém paga tributo. Porém, em outra situação, vem uma isenção na mesma situação em face da idade. Carlos, como é o nome da turma lá? João, Marcelo e Carlos. Pronto. Carlos tem 60 anos. E só ele tem 60 anos. E é publicada uma lei que perdoa a dívida tributária para idoso até um montante de 500. Opa, até 500. Até 500. Portanto, R$500 de Carlos, do que era 1.000, 500 de Carlos será o quê? Isento. Está isentado. Sobrando para ele quanto? 500. Então, 1.000 do João, 1.000 do Marcelo, mais 500 que sobrou de Carlos. O tributo se totaliza em quanto? Em 2.500, agora para todo mundo. Porque 500 saiu. Digamos que a isenção fosse de 1.000. Quanto que ia ficar essa dívida? 2.000. Só que agora apenas para João e Marcelo, porque Carlos estava isento da sua cota.
Ficou claro isso? E por que essa diferença? Porque aqui eu estou falando, nos termos do que diz o artigo 125.2, de uma isenção outorgada em face de uma condição pessoal do contribuinte. No caso, Carlos. Ficou claro? Pois bem, essa é a diferença da norma. Último dispositivo do 125, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Interrompeu a prescrição, foi legal, vai ser legal para todo mundo. Não foi legal, vai ser ruim para todo mundo. Certo? A norma vale para todos em face da tributação. Pois bem, aqui eu tenho uma pergunta para os senhores. Capacidade tributária. Isso está lá no artigo 126 do Código Tributário Nacional. Quem não pode ser sujeito passivo da relação jurídico-tributária? Deem uma olhada no 126 comigo. Diz o artigo 126 do Código Tributário Nacional. A capacidade tributária passiva independe, 1, da capacidade civil das pessoas naturais. Tô nem aí se você é um bebê. Você pode ser sujeito da relação jurídico-tributária. Um bebê, sim, um bebê. 2, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais ou da administração direta de seus bens ou negócios. Exemplo, está preso. Pode ser contribuinte? Pode. Pode ser sujeito? Pode. Pode sim. 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional, sociedade de fato. Não adotou nenhum dos procedimentos legais adequados à constituição de uma pessoa jurídica. Pode ser sujeito passivo? Pode. Quem não pode, então? Quem não detém capacidade tributária nos termos do 126 do Código Tributário Nacional, então? Vamos lá descobrir? Vamos lá aprender? Coisa, animal, e que Deus o tenha, o defunto, o de cujos, morto. Coisa, animal e pessoa morta, porque uma vez morta já era para o direito. Né? Com a morte tudo cessa. Tirando coisa, animal é defunto. Meu caro, todo mundo pode ser sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária. Aline, não entendi o bebê. Bebê tem, capacidade civil? Não. A gente sabe que não. Mas ele pode ser proprietário de um imóvel? Pode. Digamos que ele tenha recebido de herança. Né? O menino nasceu, o avô morreu e já deixou para ele uma casa. Herança dele. O bebê é o contribuinte, está lá no nome dele, o imóvel. Ele é o quê? O contribuinte. Só que, infelizmente, dele, a fazenda não pode o quê? Exigir o tributo numa execução fiscal. Por quê? Porque ele não tem capacidade de estar em juízo. Quem entra na parada? O responsável. O pai, a mãe, o responsável jurídico dele. Que vai ser o quê? Responsável tributário. É por isso que a lei fala em responsabilidade tributária. É por isso que o Código Tributário Nacional não se limita
ao contribuinte no que diz respeito àquele que pode estar na sujeição passiva da relação jurídico-tributária. Porque em alguns momentos o contribuinte pode não ostentar capacidade civil, em que pese ser o contribuinte, aquele que tem relação jurídica direta e pessoal com o fato gerador, como é o caso do bebê que recebeu o imóvel de herança do vovô e está lá a casinha no nome dele. Entendeu? 2. Achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação. O preso. Está preso, mas é ponto de rico. Isso não acontece no Brasil, mas é isso. E tudo que está lá no nome dele não vai ficar ali esperando ele sair do cárcere. O fato gerador não espera por ninguém. Guardem essa informação. Não espera por ninguém, nem a condição de absolutamente ninguém, seja pessoa física ou jurídica. Porque só quem não pode realmente estar lá do outro lado da relação jurídico-tributária é um desses 3 aí que eu falei. A coisa, e eu trago a imagem para que você nunca esqueça isso. Porque isso é perguntado em prova e o cidadão vai lá, não, a criança não pode ser, né? Porque eu aprendo isso em processo civil, eu aprendo isso em direito civil, da capacidade civil e capacidade processual. Como que a fazenda vai cobrar? Através do responsável tributário. Então, só quem não pode, segundo, quem não detém capacidade tributária, segundo o artigo 26 do Código Tributário Nacional, coisa, animal e gente que partiu dessa para uma melhor. Todo o resto, meu filho, tá no mundo, tá no jogo, vai pro jogo. Vai ter que pagar tributo, caso tenha incidido sua conduta na hipótese de incidência tributária. Não esqueça disso, meu caro, viu? Domicílio tributário. Isso está lá no artigo 127 do Código Tributário Nacional. E a primeira coisa que eu tenho que lhe informar é que a regra geral é que o domicílio tributário ele é de eleição. O sujeito passivo, segundo a lei tributária, tem o direito, salvo previsão legal, de escolher o seu domicílio tributário. E por quê? Porque a fazenda pública ela é boazinha? Não, para facilitar o recolhimento. E o que a fazenda quer é receber o tributo. Então, quando você for executado, não vem com essa de que, olha, veja bem, há uma dificuldade em realizar o pagamento, tendo em vista que a fazenda pública não me deixa eleger o meu domicílio fiscal. A ideia é facilitar, né? Quando é esmolegrando, só desconfia isso. É facilitar o recebimento, não é porque ela é boazinha, não. Tá? Diz lá o artigo 127 do Código Tributário Nacional, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável, ou seja, uma vez que o senhor não exerceu o direito de escolher o seu domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considerar-se como tal. Quanto às pessoas naturais, pessoas físicas, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de suas atividades. 2. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede. Ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento, pessoa jurídica. Segundo o Supremo nada, o STJ, princípio da autonomia do estabelecimento. Cada CNPJ é responsável por ele. Cada pessoa jurídica que ostente um CNPJ é responsável
pelos tributos devidos por aquele CNPJ, seja matriz, filial, porque são pessoas distintas, porque se assim não fosse, não tinha um CNPJ diferente. A autonomia patrimonial, administrativa e jurídica. 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Portanto, tenham atenção, pergunta para respondermos já já. A lei instituidora do tributo pode determinar o domicílio do contribuinte? Segundo o STJ, sim. Já já eu explico.